Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Inteiro Teor. Aqui você vai ficar por dentro das decisões da Justiça Federal na Primeira Região. Fique com a gente! TRF da Primeira Região garante a um policial militar o direito de ser indenizado por conta do acidente radioativo com Césio 137. Tribunal Regional Federal da Primeira Região entende que a filha de um anistiado político tem direito à reparação por dano moral. TRF1 garante indenização a estudante que não conseguiu registro profissional porque concluiu a graduação em faculdade não credenciada para ensino à distância. Saiba mais agora aqui no Inteiro Teor. Em 1987, a cidade de Goiânia foi atingida por aquele que é considerado o maior acidente radioativo no Brasil. A tragédia envolvendo o Césio 137 deixou centenas de pessoas mortas e outras tantas com sequelas irreversíveis. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, no âmbito radioativo, o acidente com o Césio 137 só não foi maior que o da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, um ano antes. Mesmo passadas mais de 3 décadas da tragédia, processos envolvendo vítimas do acidente ainda chegam à Justiça. Conheça uma dessas histórias na reportagem de Márcio Fontinelli. Goiânia, 13 de setembro de 1987. 2 catadores de recicláveis encontram um aparelho abandonado perto do Instituto Goiano de Radioterapia. Ao abrirem o material, encontram um pó azul, brilhante, que chama a atenção. Eram só 17 gramas do cloreto de césio, um composto químico altamente tóxico e mortal. Naquele dia, sem saber, eles se tornaram protagonistas do maior acidente radioativo da história do Brasil. "33 anos depois, em setembro de 2020, ainda existem pessoas que sofrem com os efeitos da contaminação. De acordo com a Associação de Vítimas do Césio 137, mais de 100 pessoas já morreram por problemas causados pelo contato com a substância, entre eles o câncer. A Comissão Nacional de Energia Nuclear adotou uma série de medidas e criou entidades para atender essas pessoas. A maioria recebe assistência médica e pensão. Essa pensão ela é feita como indenização. Auxílio médico, sim. Nós temos IPASGO, né? Aí a gente tem um auxílio médico. O problema é que outras vítimas ainda precisam buscar reparação na justiça. É o caso de um policial militar que mora em Goiânia. Na época do acidente, ele ficou exposto ao Césio 137. Além do trauma psicológico, ele teve vários problemas de saúde e, por conta disso, em 2016, acabou se aposentando. Em primeira instância, a Justiça Federal determinou o pagamento de indenização de R$60 mil ao militar. A União, que foi uma das condenadas, decidiu não questionar a sentença, mas a Comissão Nacional de Energia Nuclear recorreu. O processo veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em seu recurso, a autarquia alegou que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido. Além disso, afirmou que o dano moral não ficou comprovado porque o policial apresentou problemas de saúde 19 anos depois do acidente. Ao analisar o processo, a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, entendeu que a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem responsabilidade, porque na época do acidente falhou na orientação e na proteção de quem teve acesso ao lixo radioativo. Com relação à doença do policial, a magistrada reconheceu que está comprovado nos autos que existe um nexo entre o transtorno depressivo e o contato com o Césio 137. Sendo assim, a 5ª turma do TRF1, de forma unânime, acompanhou o entendimento e determinou o pagamento da indenização de R$60 mil por danos morais. O resultado representa mais uma vitória em favor das vítimas do Césio 137. A gente se sente vitorioso porque mais um que depois de 33 anos, né, conseguiu entrar nessa pensão. E veja a seguir. Tribunal Regional Federal da Primeira Região entende que a filha de um anistiado político tem direito à reparação por dano moral.
TRF1 garante indenização a estudante que não conseguiu o registro profissional porque concluiu a graduação em faculdade não credenciada para ensino à distância. É já, aqui no Inteiro Teor. Angústia, medo, insegurança, tristeza. São sensações vividas por filhos de perseguidos políticos durante a ditadura militar no Brasil. Décadas depois, o assunto voltou à Justiça Federal e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que a filha de um anistiado político tem direito à indenização por dano moral. Saiba mais detalhes na nossa próxima reportagem. 1964. Começa a ditadura militar no Brasil. Muitos cidadãos sofreram perseguição política por serem contra o regime, entre eles o pai da Rosa Simiana. Eu tinha só 5 anos, nós éramos em 4 irmãos. Ele foi preso no dia 4 de abril, o golpe foi no dia 1º, e desde então nós nunca tivemos sossego. A ponto de, em 76, o meu irmão ir ao suicídio. Um pesadelo que desestruturou a família. A esperança de reunir todos em paz novamente veio 15 anos depois, com a lei de anistia. Mas não adiantou. Nós achávamos que o pai poderia aparecer e não foi o que aconteceu. Eles não deram direito, que eles achavam que o pai estava fora, do meu pai voltar para o Brasil. E aí ele morreu em 82, clandestino. Uma situação que deixou marcas que nunca se apagaram. Faço terapia, meus irmãos também, um foi ao suicídio, o mais velho dos homens. Ele suicidou com 23 anos, quando o pai foi preso ele tinha 12. Eu passei num concurso para a Polícia Federal aqui em Brasília, em 79, e eu não pude assumir por causa do meu pai. Traumas que também prejudicaram a filha de outro preso político, perseguido na ditadura. Neste caso, o pai foi anistiado, recebeu o pedido de perdão do Estado. Mas a mulher procurou a justiça para pedir indenização por danos morais. Ela alegou que tem problemas emocionais até hoje. Em primeira instância, o pedido foi negado. A juíza entendeu que não era possível conceder a indenização por danos morais com base nos mesmos argumentos que deram ao pai a condição de anistiado. Inconformada com a decisão, a filha recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o caso, os desembargadores da 6ª turma do TRF1 modificaram a decisão de primeiro grau. Para os magistrados, já está consolidado o direito dos herdeiros de perseguidos políticos à indenização por dano moral em razão do sofrimento causado pela prisão ou tortura dos pais durante a ditadura, como explica este advogado especialista no assunto. A decisão é fundamentada na jurisprudência, né? O cerne dela é aquilo que já vinha sendo decidido pelos tribunais. É o que ela representa, é o quê? O reconhecimento que o filho de um perseguido político também sofre perseguição, né? Então, quando o seu pai é preso, é torturado, é exilado, vai para a clandestinidade, que ele também sofre, né? E que como esse sofrimento ele é injustificado, porque ele foi politicamente motivado, o tribunal reconheceu que seria devida a indenização. Esta advogada explica que mesmo quem não recebeu o pedido de desculpas do Estado ou a reparação econômica ainda pode requerer esses direitos. É um direito imprescritível, declarado imprescritível. O Judiciário reconhece que, com a edição da Lei 10.559 em 2002, a administração abriu mão do prazo prescricional, renúncia à prescrição de forma tácita. Então, se o anistiado se sentir prejudicado, ele pode entrar com requerimento hoje, se ele não tiver entrado ainda, na comissão de anistia. E tem muitos requerimentos que ainda não foram analisados, algumas pessoas ainda não entraram com requerimento porque desconhecia o direito, não sabia. Mas para ter direito, é preciso comprovar que sofreu perseguição do Estado. Não basta dizer que foi perseguida por um parente, um vizinho, um desafeto, tem que ser pelo Estado.
né, por motivação exclusivamente política. Então, a comissão de anistia ainda funciona, já foram recebidos, acredito que mais de 78 mil pedidos, desses, cerca de metade foram deferidos. O estado de pedir perdão, nossa, parece que você tem uma nova vida. De acordo com o IBGE, vem crescendo o número de brasileiros que buscam realizar um curso superior. Para atender a demanda, o mercado de ensino tem que crescer. No entanto, o surgimento de instituições e cursos superiores não acontece sem regulamentação. E o Ministério da Educação é responsável por autorizar o funcionamento desses cursos, seja de graduação ou pós-graduação. E o processo completo de reconhecimento demora algum tempo. Por isso, algumas instituições oferecem cursos ainda em processo de reconhecimento e muitas vezes o aluno recebe um diploma de curso superior sem validade, porque a instituição, o curso ou a modalidade de ensino ainda não são reconhecidos pelo MEC. Muitas dessas histórias chegam aos tribunais e a repórter Daniela Garcia conta agora para a gente o desfecho de um caso assim que aconteceu no Maranhão. Foram 4 anos de dedicação ao curso à distância até conseguir se formar em serviço social na FACIG, Faculdade Cidade de Guanhães, no Maranhão. Mas ao concluir a graduação, Carlos Henrique e outros colegas levaram um susto. Tiveram os registros profissionais negados pelo Conselho Regional da categoria. Nós nos sentimos envergonhados, né? E também ficamos perturbados, porque, e agora? Tanto investimento, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar em quê? Vamos voltar a trabalhar naquilo que nós trabalhávamos antes, né? Isso ganhando pouquinho, né? Para sustentar as nossas famílias, onde na verdade o curso superior era para justamente nós darmos um salto para o futuro e termos uma vida melhor, darmos um futuro melhor para as nossas famílias. Então, a expectativa foi de água abaixo, uma vez que nós ficamos impossibilitados de exercer a nossa profissão. A justiça foi a saída encontrada por Carlos, Samira e outros alunos da turma em busca de reparação. É como explica o advogado que entrou com a ação. Embora os autores tenham sido criteriosos e cautelosos na escolha da instituição FACIG, que estava devidamente credenciada junto ao Ministério da Educação, e com experiência já em cursos no estado do Maranhão, a Samira só veio a ter conhecimento após o indeferimento do seu processo de registro profissional, junto ao Conselho Regional de Serviço Social da 2ª Região, sob essa justificativa de que a FACIG não estava credenciada para ofertar o curso na modalidade EAD ou semipresencial. Inclusive, o descredenciamento no Ministério da Educação só veio ocorrer no curso do processo. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região já garantiu reparação a um dos alunos. A União e a faculdade deverão pagar R$50 mil de indenização por danos morais de forma solidária. A União chegou a alegar no processo que apenas a faculdade deveria ser responsabilizada. Mas a 6ª turma do TRF1 destacou que consta nos autos nota técnica demonstrando o credenciamento da FACIG junto ao Ministério da Educação e o reconhecimento do curso no formato presencial. Sendo assim, para os magistrados, a União deve sim ser responsabilizada também, porque, segundo a Lei 9.394 de 96, cabe a ela autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior. A turma ressaltou que os alunos não podem sofrer os prejuízos, no caso, se aderiram de boa fé ao curso e cumpriram todas as etapas necessárias à graduação. Nós não saímos da nossa cidade para ir para outro lugar para fazer uma faculdade, porque não tínhamos condições para isso. De tal forma que nós fomos abordados pela faculdade, nós acreditamos, olhamos o CNPJ, mas lamentavelmente nós não sabíamos desse pequeno detalhe. O que nos entristece, na verdade, é que agora nós estamos
formados, mas sem poder exercer a nossa profissão, que tanto nós amamos. Para evitar problemas antes de ingressar em uma instituição de ensino, o estudante deve procurar saber se o curso pretendido é reconhecido. Para isso, pode acessar o site EMEC, que é um portal do Ministério da Educação. E a gente termina o programa convidando você para visitar nosso portal e acompanhar o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!